9 a 21. Em seguida, vamos orar. O amor não seja fingido. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Comunicai com os santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade. Abençoai ao que vos persegue, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram, e chorai com os que choram. Sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. A ninguém torneis mal por mal, e procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se estiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Vamos orar. Santo Deus, Pai eterno, em nome de Jesus, pedimos a Tua graça, pedimos, Pai, o Teu discernimento, pedimos, Pai, que o Senhor nessa noite nos ensine esses preceitos básicos da fé cristã. Mas, Pai, há muita dificuldade, às vezes, de praticarmos. Às vezes porque estamos atendendo à vontade da nossa carne, ou porque somos orgulhosos. Nós pedimos que o Senhor possa quebrar tudo aquilo que existe em nós, que está contra a Tua vontade, e florescer em nós, Pai, o desejo de Te servir, florescer em nós, Pai, o ardor, o zelo, para buscar o Senhor e viver da maneira que agrada ao Senhor. Ajuda-nos, Deus, a não apenas ler e entender o texto, mas principalmente, ao término, colocar em prática em cada área da nossa vida. Pedimos, Senhor, a Tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Nesse texto que foi lido aqui, é um texto que possui muitos preceitos, e preceitos que são simples. Na verdade, parece, do versículo 9 ao 21, que nem iria necessitar de uma pregação a respeito disso. Porque é simples ler e entender o que está sendo dito, é simples ler e praticar o que está sendo dito aqui. Não deveria ter nenhum tipo de dificuldade da nossa parte em amar sem fingimento, não teria nem um pouco de dificuldade de entender a não tornar mal por mal. Isso seria algo lógico e claro para entender. Mas o problema é que muitas vezes, por mais que seja fácil de entender, é difícil de praticar. É simples de nós lermos isso aqui e até falarmos para as outras pessoas. Olha, está escrito lá em Romanos 12 que no que depender de nós temos que ter paz com todos os homens. É fácil nós falarmos até para as outras pessoas, mas aí a dificuldade é quando nós temos que praticar, quando acontece alguma situação que foge do esperado. E aí é exigido de nós a prática desses versículos aqui. Então esse texto é para nos fazer lembrar que nós fomos chamados por Cristo e nós devemos ter na nossa vida atitudes cristãs. Porque é fácil nós vivermos no automático e acabarmos imitando o que as outras pessoas fazem,
ou acabarmos seguindo aquilo que a nossa vontade, intuição, desejo pede e nos esquecemos do que está escrito aqui. Então, esses são princípios simples, básicos, todos conhecem, todos sabem, mas eu tenho certeza que não faltará oportunidade na nossa vida cristã de praticar o que está escrito aqui. E isso precisa sempre estar fresco na nossa mente, para quando vier uma situação, nós colocarmos em prática. Primeira coisa, versículo 9, ele diz: o amor não seja fingido. Eu devo amar as pessoas, eu devo amar o meu irmão sem fingimento. O que é amar sem fingimento? Ora, a Bíblia vai falar várias vezes sobre amor, e nós entendemos que amor é muito mais do que sentimento. Então, emoção é muito mais do que isso. É ações. Então, o amor é paciente, o amor é bondoso, não se alegra com a justiça, o amor dá a vida pelo outro. Muitas coisas decorrendo do Novo Testamento mostram o que é o amor. Mas esse amor que eu tenho que demonstrar para com o outro, ele não pode ter duas faces. Eu ajudar com uma mão e querer tirar com a outra. Ou eu falar bem do irmão na frente dele, mas falar mal nas suas costas. O que é isso? É fingimento. É um amor com fingimento. Eu amo ele, eu sorrio para ele, e está tudo bem, está tudo ótimo. Mas as costas, quando eu encontro com o outro, você sabe o que o irmão fez? Você sabe, na verdade, quem é o irmão? Irmão, é isso, é aquilo outro. Não confia nele, não. Aquilo ali é uma cobra. O que é isso? É um amor com fingimento. Então, na frente dele, eu amo, mas por trás, não. E o que Paulo está escrevendo aqui é que esse tipo de amor não deve existir no meio da igreja. Não deve existir no meio dos cristãos. Esse tipo de amor é abominável. Então, precisa ser um amor sincero, verdadeiro. Eu amo meu irmão na frente dele e também nas costas dele. Então, de fato, eu vou ajudar o meu irmão, eu vou me importar com o meu irmão e não vou ficar fazendo, por exemplo, fofoca, inventando coisas do meu irmão, porque ele não pode ser fingido. Outra coisa, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Em algumas versões está, odiai o que é mal e apeguem-se ao que é o que é bem. Interessante, essa palavra odiar é uma palavra forte. Aqui a nossa versão vai dizer aborrecer. É interessante porque é mais do que não gostar do que amar. É odiar, é aborrecer. Na vida cristã, existem cristãos, eu espero que nós não tenhamos tais atitudes como essa, que é o seguinte: existem coisas no mundo que são erradas de um cristão frequentar, praticar, usufruir, é errado. Festas, por exemplo, músicas, ambientes, amizades, o cristão não deve possuir, não deve ter. Mas o problema é que tem alguns cristãos que olham para essas coisas, eles não praticam, eles não fazem. Não porque eles realmente entendem que aquilo é errado, mas porque pela igreja ou pelo local que estão, eles não praticam. Mas o que o mandamento aqui está dizendo não é para deixar de fazer coisas por uma obrigação, deixar de fazer coisas porque nós não gostamos, deixar de fazer coisas porque eu estou inserido em um grupo e que se eu ouvir aquela música, ou que se eu frequentar aquele ambiente, o grupo vai olhar para mim com outros olhos. Não, é odiar aquilo que é mal. É de fato eu repudiar isso. Isso é mal. Entender que aquilo é mal não traz nenhum benefício como cristão, no meu crescimento, na minha edificação, ou na edificação dos meus irmãos, não traz nenhum benefício para o crescimento do reino. Aquilo é mal. E eu preciso, com todas as minhas forças, odiar isso, repudiar isso. Não dar um jeitinho para tentar praticar, fazer, gostar também.
Isso é o que é chamado de cristão em cima do muro. Que é aquele que faz aquilo que é do mundo e ao mesmo tempo faz aquilo que é de Cristo, então ele está ali em cima do muro. E não somente odiar o que é mal, mas também se apegar ao que é bom. Então são duas coisas. Primeiro, você identificou que aquilo é mal? Sim, odeio. Então, se eu pegar qualquer uma coisa assim forte para nós, por exemplo, quem aqui ama o aborto? Tenho certeza que ninguém vai levantar a mão, porque todos odeiam isso, porque todos amam crianças. Então, se você odeia, por exemplo, isso, você não vai não vai compactuar com isso, não vai aprovar isso, não vai ficar vendo coisas desse tipo, porque você odeia isso. Você não vai assistir um vídeo sobre isso. Ah lá, vamos ver lá como é que funciona. Você não vai, porque você odeia isso. Agora, falando sobre coisas do mundo que são contrários ao que é a palavra de Deus, o mesmo sentimento precisa haver em nós. Eu preciso repudiar, odiar isso. E aquilo que é bom, eu preciso trazer para mim. Paulo fala isso sobre tudo aquilo que é bom, louvável, nobre, nisto pensai. Então, estas coisas precisam estar em nós. E aí ele continua dizendo: amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-os em honra uns aos outros. Algumas versões vão dizer, dediquem-se uns aos outros em amor, preferindo em honra uns aos outros. Então, eu diminuir para que o outro possa crescer. Ou seja, eu estou dando o privilégio, a honra para o meu irmão. Então, o meu irmão, a minha irmã, é mais importante do que eu. Ele, ela, é melhor do que eu. Não sou eu não sou o melhor, eu não sou o máximo, nada disso. O meu próximo é melhor e é maior do que eu. Mas no versículo 10 ele diz que precisa ter um amor cordial, precisa ter uma dedicação em amor e um amor fraternal, que é a ideia de um amor de irmão, ou seja, uma ligação, um elo de irmão. Não pode ser um amor qualquer, pode ser um amor comum. Não, eu não posso amar meu irmão como eu amo cachorro, como eu amo o trabalho, como eu amo qualquer outra coisa que eu goste. Eu preciso amar o meu irmão com um amor de irmão, de fato. Como eu tenho meu irmão de sangue, preciso amar o meu próximo, meu irmão na igreja, dessa forma. Agora, se dentro da igreja, versículo 9 ele diz, o amor não seja fingido. Mas se dentro da igreja existe o amar na frente e o falar mal por trás, ou ajudar na frente, mas por trás fazer qualquer outra coisa, então como pode existir esse tipo de amor? Então precisa haver o arrependimento, precisa haver a mudança e a reconciliação. Senão, vai ser tudo fachada. Tudo fachada. Tudo rindo, brincando, mas por trás não funciona. Tem um exemplo do fariseu e do publicano quando eles sobem para orar. E o interessante é que quando o fariseu ele vai orar, ele coloca exatamente tudo aquilo que ele faz. Ele jejua, ele ora, ele dá o dízimo, enfim, ele coloca ali para Deus tudo aquilo que ele faz, menos amar o próximo. Então a gente pode funcionar do mesmo jeito. Eu posso orar, eu posso jejuar, inclusive, eu posso fazer a minha leitura, meu estudo bíblico, eu posso evangelizar, mas ainda assim não amar o meu irmão que está do meu lado, como o fariseu fez com o publicano. Então, isso aqui é uma das bases do fundamento que precisa ser construído a igreja. E aí ele vem falando agora sobre algo mais direto. Queria chegar aqui, cheguei a partir daqui. Versículo 11. Não sejais vagarosos no cuidado,
Sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Algumas coisas que ele coloca aqui. Primeiro, não seja uma pessoa vagarosa. Acho que todo mundo aqui sabe o que é uma pessoa vagarosa. Uma pessoa devagar, lenta, parada, acomodada, uma pessoa descansada. Paulo está dizendo, não seja esse tipo de pessoa. Acomodar, está tudo bem, está tudo ótimo, deixa do jeito que está, não tem problema nenhum, eu faço o meu, cada um faz o seu. Não, ele está dizendo, não sejais vagarosos. E ele diz, sede fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor. Esse Espírito aí está em letra minúscula, que provavelmente está se referindo ao próprio ser humano. Quando está em letra maiúscula, está se referindo ao Espírito Santo de Deus. Letra minúscula se referindo ao homem. Então ele está dizendo que ao servir ao Senhor, qualquer obra que nós vamos fazer para o Senhor tem que ser feita de que maneira? Aqui ele diz, de forma fervorosa. Não pode ser feito nada para Deus de qualquer jeito, de qualquer maneira. Por que não? Porque Deus não aceita. É melhor não fazer do que fazer de qualquer maneira, de qualquer jeito. Ah, não, irmão, mas eu estou fazendo isso que eu estou fazendo para Deus, mas eu faço obrigado. Eu faço com tristeza. Na verdade, eu não queria fazer, mas a ordem, o mandamento tem que fazer. Não faça. Não faça. Paulo fala em 2 Coríntios que quando é feita uma oferta ao Senhor, Deus não aceita com tristeza, não aceita com obrigação. Ele diz que, Paulo diz que Deus ama quem dá com alegria. Então, todo mundo que vai fazer algo para Deus com qualquer outro sentimento, que não seja um fervor, um ardor, um amor pelas coisas de Deus, está literalmente perdendo o seu tempo. Como quem está ofertando por obrigação, por tristeza, está literalmente perdendo o seu dinheiro. Por quê? Porque Deus não aceita isso. Então é mais fácil você reconciliar-se com Deus, pedir a Deus o fervor, o ardor, o empenho, a dedicação, o amor por Ele e fazer para Ele, do que fazer desleixar. Vou fazer porque tem que fazer mesmo, se eu não fizer as pessoas vão ficar falando, então tem que fazer, eu vou fazer. Não. O que tiver que fazer, qualquer obra que seja para Deus, desde coisas mais elaboradas ou coisas mais simples, faça em fervor, com ardor, com zelo. Não faça de qualquer jeito. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Alegre-se na esperança. Não é se alegrar quando as coisas estão dando certo. Não, mas agora está tudo dando certo, está tudo funcionando. De fato, traz uma alegria. Mas a alegria não deve estar apoiada nisso. Porque vai chegar o momento da tribulação. Vai chegar o momento dos problemas. E se a minha alegria está apenas quando as coisas estão funcionando, quando as coisas estão dando certo, eu logo vou me entristecer. É aquela semente que caiu entre os espinhos. Começou a crescer sem problema nenhum. Quando os espinhos começaram a incomodar, quando vieram as dificuldades, o que aconteceu com aquela semente? Não foi à frente. Então, a nossa alegria não deve estar em coisas temporais. A nossa alegria deve estar na nossa esperança, na salvação em Cristo, na vida eterna. Essa é a nossa esperança. Porque se eu tiver coisas aqui ou perder as coisas aqui, pouco importa. O que vale e a minha alegria está na salvação eterna. É lá que eu quero estar. Então, ter coisas aqui ou não, tanto faz como tanto fez. Porque, na verdade, o foco, o objetivo é lá. E aí, sejam pacientes na tribulação. Vai ter momentos de problema, de tribulação, de dificuldade. Seja paciente. A tribulação, pelo menos
para nós aqui, no contexto deles era um contexto mais difícil, no sentido de muitos eram perseguidos e eram mortos. Hoje, para nós, não funciona, pelo menos no Brasil, isso não existe. A tribulação, ela é algo que vem, e quando você é paciente, e quando você persevera, depois você vence, depois ela vai. Geralmente, as dificuldades que vêm, elas vêm numa intensidade às vezes forte, mas se eu e você somos perseverantes, pacientes, mais cedo ou mais tarde, ela vai. Mas o problema é quando nós não temos essa paciência para enfrentar a dificuldade. A gente quer resolver logo tudo para ontem. A gente quer eliminar todos os problemas. Não funciona assim. E aí, versículo 12. Persevera na oração. Isso é uma coisa... Como que eu posso dizer? Isso talvez seja uma das coisas mais importantes para que você possa ter alegria na esperança, para que você possa perseverar na oração, para que o seu amor não seja fingido, para que você não seja vagaroso, seja fervoroso, é você perseverar em oração. Parece que a primeira coisa, quando o cristão está desanimado, a primeira coisa que acontece é que ele deixa de orar como deveria. Então ele está animado, ele está orando, ele está buscando, ele está se dedicando, mas quando começam os desânimos, as dificuldades, os problemas, a primeira coisa que é afetada é a perseverança na oração. Ele já não é mais... Ele ora, não estou dizendo que ele não ora, ele ora, mas ele não é perseverante na oração. Então ele começa a vacilar na oração, ele começa a escorregar na oração. Então ele orava veementemente todos os dias, agora nem todos os dias ele ora. Antes ele se dedicava muito, agora nem sempre ele se dedica. Então começa a decair. E aí quando começa a decair na oração, pode ter certeza que outros problemas começam a crescer. Coisas que não tinham, começam a ter. Lutas que não enfrentava, começa a enfrentar. Começa a perder lutas, começa a perder batalhas. Por quê? Porque já não é mais perseverante na oração. Então esse daqui é o foco. Seja perseverante na oração. Você ora, mas eu estou orando, parece que as coisas não estão acontecendo. É isso que se chama perseverança. Perseverança é quando as coisas não estão acontecendo, mas você continua na mesma luta, na mesma batalha. Então, continua orando. 13. Comunicai com os santos nas suas necessidades, seguir a hospitalidade. Tem um irmão, tem uma irmã que tem necessidade? Então, comunica. Então, dê aquilo que ele precisa. Recurso financeiro, uma palavra de consolo, orações, o que ele estiver precisando, comunique. Ou seja, partilhe com os outros nas suas necessidades. Nós não devemos pensar apenas em nós, devemos pensar no outro. Lembra, versículo 10, preferido em honra outros acima de nós. 14, abençoai os que perseguem, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Versículo 15 e versículo 17 ao versículo 21, vai falar pontos interessantes, e é um desafio que eu deixo para cada um de nós. Ontem no estudo nós falamos sobre isso, um pouco sobre isso, sobre vencer o mal com o bem. Então qual é o desafio? Talvez você esteja passando, ou se não, mais à frente você provavelmente vai passar por momentos difíceis onde alguém vai fazer algum mal a você. O desafio é como você conseguirá vencer este mal com o bem. Pensa, como é que você pode vencer este mal com o bem? Então, se, por exemplo, tem alguém falando mal de você, como que você consegue vencer isso? Não é falando mal da pessoa. É como que você consegue vencer isso? Com o bem. Então nós somos chamados na vida cristã
a ter esse tipo de atitude. A ter a atitude de pessoas fazem mal contra nós, tiram coisas de nós, seja lá o que for que acontecer, o desafio é como que eu posso vencer isso agindo da melhor maneira, com o bem, e não com o mal. Porque é fácil nós agirmos e retribuirmos com o mal. É fácil. Não precisa nem pensar muito. A pessoa falou mais duro, mais grosso com você, mais duro, não precisa nem pensar muito. É automático, sai do ser humano. Agora, quando você tem que parar para pensar, puxa, ele falou que não deveria comigo, usou palavras que não deveria, agiu de maneira como deveria, mas Senhor, como que eu posso agir nessa situação para com ele da melhor maneira, para que eu possa vencer isso com ele? E aí ele vai dizer aqui, por exemplo, no versículo 20, que se o inimigo tiver fome, o que o cristão deve fazer? Dizer que é a mão de Deus sobre a vida dele? Falar, você tem que padecer mesmo, é a mão de Deus sobre a tua vida. Olha aí, ó, é isso que o cristão deve fazer? Ou se ele está com fome, tem que dar de comer. Ou se ele está com sede, tem que dar de beber. Mas naturalmente nós vamos falar, é isso aí, ó. Aqui se planta, aqui se colhe. É natural do ser humano. Mas o cristão não foi chamado para isso. O cristão não foi chamado para rir da desgraça alheia. O ser humano não foi, o cristão não é para comemorar a desgraça do outro, dizer, tá vendo? É isso aí, tem que acontecer. Deus ouviu nossas orações. Não fomos chamados para isso. Ele diz aqui ainda, versículo 19, não vos vingueis a vós mesmos. O que é isso? Olha, se alguém fez um mal contra mim, eu não devo procurar uma vingança. Seja ela qual tipo for. Eu devo deixar o versículo 19 com Deus, porque Ele vai retribuir. Mas cabe a mim fazer o bem. Cabe a mim agir da melhor maneira. Senão, nós vamos perder o nosso caráter de cristão. Vamos ser igual ao mundo. O mundo não retribui mal por mal? Retribui. E se eu retribuo mal por mal, que diferença há entre mim e o mundo? Nenhuma diferença. Nenhuma diferença. Olhemos para o exemplo de Cristo. Quando pegaram as vestes dele, tiraram sorte. Quando cuspiram, quando bateram, quando deram as costas para ele, o que Cristo fez? Ele poderia, como ele disse, invocar ali legiões de anjos e eles pelejariam e defenderiam a Cristo. Mas o que Cristo fez? Nenhum de nós, pelo menos que eu saiba, talvez, mas nenhum de nós foi cuspido, nenhum de nós tomou paulada, nenhum de nós foi chicoteado, nenhum de nós sofreu na carne de forma veemente, nenhum de nós. Mas veja, aquilo que Cristo enfrentou, e Cristo é o nosso modelo, aquilo que Cristo enfrentou e que nós também devemos agir, nós devemos fazer também. E aí ele diz, versículo 18, se possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Interessante esse versículo, porque, primeiro, se for possível. Por que se for possível? Nem sempre. Nem sempre é possível estar em paz com todos os homens. Por que não? Porque muitas vezes eles vão nos odiar. Jesus mesmo disse isso. Odiaram a vós porque me odiaram a mim primeiro. Então as pessoas, muitas delas, vão ter guerra contra nós. Mas no que depender da nossa parte, no que depender de nós, vamos ter paz com os homens. É por isso que se alguém se levanta para querer entrar com processo e entrar na justiça contra nós, por isso que nós não vamos devolver a mesma moeda.
contratar advogado para arrancar dessa pessoa e ela vai pagar o que ela está fazendo. Não fazemos isso. Por que não? Porque no que depender de nós, vamos ter paz com todos os homens. No que depender de nós, não queremos briga, não queremos conflito. Nada disso. Porém, há algo a salientar. Os primeiros cristãos, naquela época, eles estavam causando bastante alvoroço, tumulto. Então nós estamos vendo em Atos que, por exemplo, Pedro e João eles estão sendo presos e estão dizendo para eles, olha, estamos soltando vocês, mas parem de pregar Cristo, ok? Não falem mais sobre Cristo. Agora chegamos no capítulo 7, Estevão vai ser preso e ele vai ser apedrejado, ele vai ser morto, porque ele vai falar duras verdades para aqueles sacerdotes, para aqueles religiosos lá, e depois todos vão ser dispersos. Mas o interessante é que o versículo não está dizendo tenham paz a qualquer custo. É se for possível. Por quê? Porque se o versículo dissesse tenha paz a qualquer custo, significa então que se a maneira como eu vivo, se a forma que eu estou crendo em Cristo está levando e trazendo problemas, então eu devo deixar a minha fé em Cristo em nome da paz. Porque a paz a qualquer custo. Mas se possível, significa que nem sempre vai ser possível, porque a luz incomoda as trevas. A verdade incomoda a mentira. Então, nós como cristãos, como servos de Deus, quando vamos praticar e viver a palavra e viver a fé, isso vai causar nas pessoas dificuldades, problemas, que elas não vão gostar, não vão tolerar. Mas o que nós vamos fazer? Deixar a verdade de lado? Deixar as escrituras de lado? Não. Eu não gosto de conflito, eu não gosto de problema. Deixa isso de lado. Não vamos ser mais cristãos, não vamos servir mais a Cristo. Assim nós vamos ter paz com todos os homens. É isso que o versículo está dizendo? Não. Somos chamados para ter paz com os homens, porém não a qualquer custo. Se começar a custar a nossa fé, se começar a custar a palavra, as escrituras, então não haverá paz. Não haverá paz. Jesus disse, não vim para trazer paz, mas espada. Eu vim para que o filho fique contra o pai. A nora contra a sogra e por aí vai. Os inimigos do homem seremos da própria casa. Então, Jesus veio e estabeleceu esse reino. O reino onde não há paz. Mas no que depender dos cristãos, nós devemos ter paz com as pessoas. Versículo 16. Entre vocês, sejam unânimes entre vós. Não ambicioneis coisas altas. Não queira ser mais do que o seu irmão. Não queira estar acima do seu irmão. Não, sejam um. Estejam unidos. Estejam todos juntos, no mesmo objetivo, no mesmo propósito, na mesma fé. E ele diz, acomodai-vos às coisas humildes e não seja sábio em você mesmo. Veja que ele não está dizendo, não seja sábio. Ele está dizendo, não seja sábio em você mesmo. Porque o Tiago vai dizer que nós vamos pedir sabedoria, quem tem falta, e Deus vai dar sabedoria. Deus vai tornar aquela pessoa sábia. Mas a sabedoria daquela pessoa não provém dela. Provém de Deus. Então, a nossa própria maneira, a nossa própria forma de ser, e temos que reconhecer que em nós, como nós cantamos, não há nada. Tudo provém de Deus. Sabedoria, o conhecimento, o
discernimento, tudo provém de Deus. E nós precisamos buscar dele cada vez mais isso. Então, nessa noite, olhando apenas esses versículos aqui, eu quero deixar um desafio para cada um de nós, que é como vamos colocar em prática tudo isso que está escrito aqui, dia a dia, e as pessoas verem de fato que o cristianismo que é professado nas Escrituras não é o igual que estamos vendo aí. Você vê crentes brigando uns com os outros, você vê, enfim, uma série de coisas terríveis, mas nós não somos chamados a isso. Então, o desafio é como eu e você vamos colocar estes versículos em prática. Como você vai conseguir vencer o mal com o bem? Para que, como diz aqui o versículo 20, brasas sejam amontoadas na cabeça do próximo. E isso pode servir para que ele se converta. Vamos orar. Senhor amado, Pai querido, oramos, Senhor, e pedimos a Tua bênção sobre as nossas vidas, nos ajudando, Deus, a colocar em prática o que temos ouvido. É fácil, Senhor, nós agirmos da nossa própria maneira e até mesmo justificando que é sabedoria. Mas a verdade, Pai, é que o Senhor quer que façamos as coisas de forma diferente. Eu peço, Pai, em nome de Jesus, que haja em nós o caráter de Cristo. Que não haja em nós egoísmo, que não haja em nós, Pai, carnalidade, que não haja em nós, Pai, algum sentimento contrário, mas que haja em nós, Senhor, o amor de fato que vem de Ti, a humildade que vem de Ti, a sabedoria que vem de Ti. Ajuda-nos, Pai, a não sermos pessoas vagarosas, descansadas, mas ajuda-nos, Pai, a sermos pessoas fervorosas, pessoas ardentes no caminho do Senhor. Guarda-nos, Deus, do maligno, e que possa, Pai, em nós brotar mais e mais de Jesus Cristo, para a glória do Senhor. Ajuda-nos a cumprir a Sua palavra, Senhor, em nome de Jesus.